Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, estamos aqui mais uma vez para as aulas de matemática do nono ano do ensino fundamental. E na aula de hoje a gente vai começar a trabalhar o conceito de semelhança de triângulos. Conceito esse muito utilizado aí na área da geometria aí, certinho? Então, sou o professor Wildner Figueira e vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje, que vai nos dar conhecimento para avançar nessa questão de semelhanças. Então, vamos lá? Então, diz o seguinte, a semelhança de triângulos. Para os triângulos, a regra é a mesma. Dois triângulos são semelhantes caso três ângulos correspondentes sejam congruentes e três lados correspondentes possuam a mesma razão de proporcionalidade. O que ele quer dizer com isso? Veja o seguinte, se eu tenho dois triângulos em que os três ângulos do primeiro são exatamente iguais aos três ângulos do segundo, ou seja, um caso de congruência, mesma medida, e os seus três lados aí, eles são proporcionais, eu posso dizer que esses dois triângulos, eles são triângulos semelhantes. Eles podem ter medidas diferentes dos seus lados, mas a proporção dos lados do primeiro triângulo com o segundo triângulo aí vai ser a mesma. Porém, é possível verificar a semelhança nos triângulos de uma forma mais simples. Basta observar se eles se enquadram em um dos casos de semelhança de triângulos. Então, vem aqui comigo. Veja o seguinte. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai ser 180, independentemente do formato aí desse meu triângulo. Então, esse meu triângulo aqui, ele tem uns ângulos de 90 graus, 45 e 45. E esse meu ângulo daqui, ó, esse meu triângulo, vou chamar de triângulo B, tem um ângulo de 90, tem aqui um de 45 e outro aqui de 45 graus. Os ângulos desse triângulo e desse aqui, eles são congruentes. Se esses lados aqui eles forem proporcionais aqui, eu digo que esses dois triângulos eles são semelhantes. O que é a proporção? Quando a gente pega, faz a razão entre os seus respectivos lados. Então imagine o seguinte, eu vou pegar esse meu lado daqui, ó, o valor do lado que está entre o meu ângulo reto de 90 graus e esse meu ângulo de 45. Qual lado é ele? Qual o valor desse meu lado? 10. Vou fazer a razão com seu respectivo lado no segundo triângulo. Então, qual vai ser esse lado? Vai ser esse daqui, ó. Observe, ângulo de 90 graus, um ângulo reto, e aqui, ó, o de 45, aqui em cima. Então, ó, a minha altura desse triângulo, a altura desse meu triângulo. Então, fazendo essa minha proporção daqui, ó, tem que ser igual à proporção desses dois lados. A base desse tem que estar para a base desse daqui. Então, se essas duas razões aqui elas forem razões iguais, significa dizer que esses meus dois triângulos aqui, eles são semelhantes. Para isso, a gente tem algumas maneiras de identificar esse caso aí de semelhança. A gente vai conhecer alguns desses casos aí. Então, ó, observando aí essa minha figura, eu tenho o triângulo A 4,5, tenho aí 6 e 6,2. No triângulo B, eu tenho as mesmas medidas. Então, eu posso dizer o seguinte, se os três lados dos triângulos são iguais, eu posso dizer que esses ângulos aí deles, tanto do primeiro como do segundo, também são iguais. Então, as figuras acima são congruentes, de mesma medida, pois possuem a mesma forma e os lados correspondentes com medidas iguais, o que leva a deduzir que os ângulos correspondentes também possuem a mesma
medida. Então, se os lados são iguais do primeiro e do segundo triângulo, os seus ângulos também são iguais para os dois. Então, como reconhecer triângulos semelhantes? Para saber se dois triângulos são semelhantes, basta observar se eles obedecem a um dos casos seguintes. Então, o primeiro caso aí é quando eu tenho informação de ângulo e ângulo. Lá no 8º ano, galerinha, vocês estudam a congruência de triângulos e a gente tem os 4 casos de congruência. Vai depender das informações que eu tenho aí. Então, dois triângulos eles são semelhantes quando dois dos ângulos que se correspondem são respectivamente congruentes. Então, veja o seguinte, imagine que para esse meu caso aqui, eu tenha as seguintes informações. Esse meu triângulo A tem um ângulo de 90 e um ângulo aqui de 50. Esse meu triângulo aqui também tem um ângulo de 90 e outro de 50. Se eu já tenho informação desses dois ângulos daqui, obrigatoriamente esse triângulo vai ser semelhante a esse. Ou seja, eles vão ser triângulos semelhantes de caso ângulo. Por que isso, professor? Eu disse a vocês que a soma dos ângulos internos de quaisquer triângulo que eu tenho aí, de qualquer triângulo que eu tenho, sempre vai ser 180. Então, se eu já conheço 2, eu tenho que esse meu ângulo aqui vai completar 180. Ó, 90 mais 50 dá 140. Esse meu ângulo daqui, ó, 40. A mesma coisa aqui, ó, 90 e 40, 90 e 50, esse meu ângulo obrigatoriamente tem que ser 40. Porque sempre a soma dos ângulos internos desse meu triângulo sempre vai ser 180. Então, se eu já conheço dois ângulos dos dois triângulos, eu posso afirmar que eles são semelhantes. Os ângulos são congruentes, têm a mesma medida e os seus lados são proporcionais. Seus respectivos lados aí, certo? Vamos para o próximo caso aí. No próximo caso que eu tenho, é o caso quando eu tenho a informação de lado, ângulo e lado. Então, se eu tenho a informação de dois lados e um ângulo, eu posso concluir que esses triângulos, eles são semelhantes. Dois triângulos são semelhantes quando dois lados que se correspondem são proporcionais e quando os ângulos determinados por estes são congruentes. Então, mais uma vez, dizer que eles são proporcionais é quando eu faço a razão de um lado com o outro. Certinho? Então, vem aqui comigo. Ó, vamos dizer o seguinte, que eu tenho a informação desse meu ângulo aqui que é de 90, esse aqui também de 90. Beleza? Então, essa minha altura aqui, eu vou dizer que ela vale 10 centímetros, essa daqui 5. Esse meu tamanho aqui, ele vale 4, essa minha base, e a base desse outro daqui, ó, vale 2. Se os seus lados correspondentes forem proporcionais, dois pares aí proporcionais, eu posso afirmar que ele é semelhante. Veja como é que eu vou fazer isso. Vou pegar esse lado de 10 e fazer a razão com o seu lado respectivo. A altura do meu outro triângulo. A altura do primeiro, a altura do segundo. Essa minha razão me deu o quê? 10 dividido por 5, 2. Significa dizer o seguinte, galerinha, que essa minha altura aqui, ó, é o dobro dessa daqui. Ó, 10 não é o dobro de 5? 2 vezes 5, 10. Se acontecer a mesma coisa para as minhas bases aqui, esse meu lado daqui for o dobro desse daqui, eu posso afirmar que esses meus dois triângulos são triângulos semelhantes. Vamos ver se dá certo? Vou pegar essa minha base daqui, 4,
e dividir pelo seu respectivo lado aqui, ó, 2. 4 dividido por 2 é 2. Observe, 4 é o dobro de 2. 10 é o dobro de 5. Então, as minhas proporções aí de lados, dos dois lados, e o ângulo aqui, que é conhecido tanto nesse como nesse, ele caracteriza aí o segundo caso. Lado, ângulo, lado. Então, as minhas proporções dos dois lados e a informação dos meus ângulos aí, que são ângulos congruentes. E os meus lados aqui são proporcionais. Isso é um caso de triângulo semelhante. Beleza? O meu terceiro exemplo aí é aquele que a gente viu anteriormente, quando eu tenho os três lados aí correspondentes proporcionais. Então, se eu tenho essa informação aí de proporção, eu posso dizer que esses meus dois triângulos aí, eles são triângulos semelhantes, certo? Quando é que isso ocorre? Vem aqui comigo para a gente ver. Então, a gente viu ó, que a proporção, a razão entre essa altura com essa deu 2. A gente viu que as minhas duas bases, 4 e 2, a proporção, a razão aí deu 2. E agora eu vou ver aqui as hipotenusas desses dois triângulos. A hipotenusa do maior sobre a hipotenusa do menor. 6 dividido por 3, 2. Então, se os três lados aqui são proporcionais aos seus correspondentes aqui, eu posso ter uma semelhança de triângulos aí. Agora, observe o seguinte, pessoal. Você sempre tem que fazer a proporção com o mesmo movimento. Como assim, professor? O mesmo movimento. Eu fiz, ó, o triângulo maior, o lado do triângulo maior dividido pelo lado do triângulo menor, seu correspondente. O lado do triângulo menor dividido pelo correspondente do menor. O lado do maior dividido pelo seu correspondente do menor. Eu sempre tenho que fazer o mesmo movimento, certinho? Se eu fizer o mesmo movimento, vai dar sempre certo. Eu não posso mudar o movimento. Como assim, professor, mudar o movimento? Vamos dizer aqui que para essa minha divisão daqui, eu fizesse, ó, eu fiz maior, menor, maior, menor. Eu fizesse ao contrário, 3 dividido por 6. 3 dividido por 6, isso é 0,5. Já ia dar errado, ó. Mas deu errado por quê? Porque aqui, ó, eu mudei o movimento. Maior, menor, maior, menor. Aí o terceiro lado eu fiz menor, maior. Mudei o movimento, vai dar errado, certinho? Se você seguir o passo maior, menor nos três lados, eu vou estar aí encontrando a mesma proporção. Se você fizer o mesmo movimento e não der a mesma proporção, significa dizer que esses triângulos não são semelhantes, certo? Então você tem que escolher o movimento e seguir ele por pelos três lados. Se eu quiser fazer menor, maior, tenho que fazer para os três. Se eu quiser fazer maior, menor, tenho que fazer também para os três. Belezinha? Vamos lá. Então, ó, observando aí aquilo que a gente fez, a nossa proporção entre seus respectivos lados, eu tenho aí o lado do ângulo A, o lado entre o ângulo alfa e o ângulo beta, valendo 13,5. No meu triângulo menor, o lado entre alfa e beta é 4,5. Dividi o maior pelo menor, deu 3. Agora a minha base, a base do maior, 18, dividi pela base do menor, 6. 18 dividido por 6, 3. E o outro lado que restou, peguei o lado do maior, dividi pelo lado do menor aí, também deu 3. Concluímos então que as figuras A e B são semelhantes, pois os ângulos correspondentes possuem a mesma medida e todos os seus lados são proporcionais, seguindo sempre o mesmo movimento aí. Fez isso daí, galerinha? Você vai determinar se isso daí
recai num caso de semelhança de triângulos ou não, desde que você faça sempre o mesmo movimento aí. Tranquilo? Então vamos aí praticar um pouquinho. Me diz assim, qual o valor de x nos triângulos a seguir? Você observa aí que eu tenho dois triângulos aí de medidas diferentes. Então aí eu tenho a altura do maior é x, é justamente o que a gente quer saber, certo? A base desse meu triângulo maior é 36 centímetros. Aí no meu outro triângulo eu tenho 18 e tenho a hipotenusa desse meu triângulo menor aí, que vale 30 centímetros. Certinho? E eu quero saber o valor de x. Então, vamos fazer o seguinte. Vem aqui comigo. Para encontrar o valor de x aqui, eu tenho que fazer o seguinte. Tenho que encontrar o seu correspondente no outro triângulo, que é esse daqui, ó. Tranquilo? Só que eu não tenho essa informação aí na questão. Então eu vou fazer o seguinte. Eu posso encontrar esse meu correspondente aqui, certinho? Para depois eu encontrar o valor de x. Ou eu posso pensar o seguinte, vê aqui comigo. Nesse meu triângulo maior, a minha base aqui vale 18. Aqui, ó, 36, dobrou. Beleza. Se eu tivesse esse meu dado daqui, eu também poderia fazer ele aí com o dobro. Pegar esse meu lado aqui e dobrar para encontrar o valor de x. Como eu não tenho isso, eu vou ter que calcular isso através do teorema de Pitágoras. Certinho? Agora tem um problemazinho aí. A gente ainda não trabalhou o teorema de Pitágoras e eu tinha esquecido esse fato daí. Mas veja o seguinte, isso daqui, ele vai me dar um valor de y aqui, que é um valor de 16. Certinho? A gente ainda vai trabalhar esse teorema aí de Pitágoras. Beleza? Então, se y aqui ele é 16, veja o que aconteceu. Desse para esse daqui, dobrou. Então, de 16 para esse daqui, também vai ter que dobrar. Beleza? Então, se aqui é 16, esse daqui dobrando fica 32. Belezinha? Opa. Beleza. Galera, eu acho que errozinho aí de digitação seria a letra E aí, que era 32. Na hora que o professor aí se encabulou, botou as alternativas erradas aí, certo? Quando a gente for trabalhar o teorema de Pitágoras, eu refaço essa questãozinha aí para vocês. Beleza? Muito ao vivo é isso. Próxima questão diz o seguinte. Na próxima questão, eu tenho a sombra de um prédio em um terreno plano, em uma determinada hora do dia, mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura de 5 metros mede 3 metros. A altura do prédio em metros é. Então, vem aqui comigo. Ele me dá esse meu prédio aí com a altura que a gente quer saber. Me dá aqui um poste de 5 metros que faz uma sombra de 3 metros. Certo? Então, veja o seguinte. Para encontrar a altura desse meu poste aqui, eu vou fazer aquela minha proporçãozinha entre os seus respectivos lados. Então, a gente diz o seguinte, ó, quando tem esse caso de dois triângulos, eu digo, a altura do maior está para a altura do menor, então, ó,
x está para 5 e a base do maior está para a base do menor. 15 está para 3. Certinho? Então, ó, o maior está para o menor está para o menor, com seus respectivos lados aí. Se a gente observa lá na figura, esses são os dois ângulos retos do prédio e também aqui do poste. E agora, professor, o que é que a gente vai fazer aqui? Quando a gente tem essa situaçãozinha daqui, ó, a gente vai multiplicar meio pelos extremos. Multiplicar em forma de x aqui. Esse multiplica esse e esse multiplica esse daqui. Certinho? Então, 3 vezes x dá 3x. 5 vezes 15 dá 75. Olha o que foi que eu fiz, ó. O maior sobre o menor, então tem que fazer um movimento de novo. O maior sobre o menor. Para encontrar o valor de x é só isolar. 75, o 3 está multiplicando, passa dividindo. 75 dividido por 3, x vale 25 metros. 25 metros. A altura desse prédio, 25 metros. Eu posso fazer por essa proporçãozinha aqui, essas razões aqui, ou eu posso fazer pensando no seguinte, ó. O menor e o maior. A minha base. A base aqui do meu maior, a sombra desse meu prédio, é 5 vezes maior do que essa daqui. Consequentemente, a minha altura tem que ser o quê? 5 vezes maior do que essa altura. 5 vezes 5, 25. Dá para fazer das duas maneiras. Nem sempre vai ficar tão claro aqui se é o dobro, triplo, quádruplo, 5 vezes maior. Mas quando der para fazer isso, você pode resolver dessa maneira. Aí, certinho? Beleza? Então, analisando aí nossas alternativas, eu tenho como resposta final aí 25, letra A. Certinho? Então, a altura desse meu prédio aí, 25 metros. Na letra B, letra A, vamos para a próxima questão. Na próxima questão diz assim: para descobrir a altura de um prédio, Luiz mediu a sombra do edifício e, em seguida, mediu a sua própria sombra. Então, é bem semelhante à última. A sombra do prédio mede 7 metros. E a de Luiz tem 1,6 metros de altura. Sim, e Luiz tem 1,6 metros e a sua sombra tem 0,2 metros aí. Qual a altura desse prédio? Então, veja o seguinte. Luiz aqui tem 1,6 metros e a sua sombra 0,2 metros. Quer encontrar a altura desse prédio daí? Então, vamos ver aqui como é que fica essa minha situação. Beleza? Mesma situaçãozinha, ó. Imagine que aqui é o prédio, né? Quer saber a altura? A sombra desse prédio é 7 metros. Formou um triângulozinho aqui. A sombra aqui de Luiz, que tem 1,60 m, tem 0,2 metros aí. Beleza? Galerinha, a gente tem que pensar o seguinte. Se está em centímetros, tem que estar tudo em centímetros. Se está em metros, tem que estar tudo em metros. Nunca pode ter medidas diferentes. Certo? Então, observe aqui. Vou fazer a mesma situação. A altura do maior está para a altura do menor. Mesmo movimento. Altura e altura. A base do maior tem que estar para a base aqui do menor. Belezinha? Ó, maior, menor, maior, menor. Sempre o mesmo movimento. Agora, vou multiplicar em forma de x aqui. X vezes 0,2 dá 0,2x é igual a
1,6 vezes 7. Vou fazer aqui, ó. 7 vezes 1,6. 7 vezes 6 dá 42, vem 4. 7 vezes 1, 7 com 4, 11. Um número após a vírgula, um número após a vírgula aqui. Então, vai ficar 11,2. Para encontrar o valor de x, deixa ele aqui bonitinho. 1,2 dividido por... O 0,2 está multiplicando, passa dividindo aí. Então, vou dividir isso. 11,2 dividido por 0,2. Beleza? Tem um número após a vírgula aqui, um número após a vírgula, posso tirar. Ó, 11 dividido por 2 é 5. Resta 1. Desce o 2. 12 dividido por 2 é 6. 6 vezes 2 é 12, não restou nada aí. Belezinha? Então, fica a altura desse meu prédio 56 metros. Lembre-se de sempre estar fazendo aí o mesmo movimento. Se a gente olhar aí nossas alternativas, a gente tem aí a letrinha B como resposta para a altura desse prédio aí. Então, aí na próxima questão, diz assim: na imagem a seguir, é possível perceber dois triângulos que compartilham partes de dois lados. Sabemos que o segmento BA e DE são paralelos. Qual a medida aí de x? Então, veja o seguinte. Eu tenho o meu triângulo maior aí, que tem esse meu lado AB é o x que a gente quer saber. Tenho o DE, que é 100 metros. Tenho esse meu lado todinho aí, ó, que é 400 metros. E essa parte menorzinha aí vale 160 metros. Tá tudo em metros aí, ó. Eu vou analisar esse meu triângulo daí, certinho? Então, vem aqui comigo. Professor, onde é que estão esses dois triângulos aí para a gente ver se eles são semelhantes ou não? Triângulo, professor, ficou um bocadinho feio aqui, certo? Tenha fé em Deus que isso aqui está bem retinho. Então, quais são os dois triângulos que a gente tem? A gente tem esse triângulo daqui, ó, o maior. Esse daqui, onde eu risquei agora. E temos esse triângulozinho aqui, ó, que é o menor. Beleza? Então, ó, esse meu lado aqui, essa minha diagonal do maior é 400, do menorzinho vale 160. Essa minha vertical do maior é x, do menor é 100. Então, eu vou fazer aquele mesmo movimentozinho que a gente faz. Ó, vou pegar esse meu lado todinho do maior, dividir pelo seu correspondente do menor, que é esse daqui, ó, 160. Certinho? Agora eu vou fazer o seguinte, pegar aqui esse meu lado na vertical do maior, que é o quê? O x que a gente quer saber. Dividir por quanto? Dividir por 100. Veja qual foi o movimento, ó. Maior, menor, maior, menor. Tranquilo? Então eu posso fazer o seguinte, corta um zero aqui e corta um zero aqui, para diminuir as minhas contas, e vou multiplicar meio pelos extremos mais uma vez. Certo? Então, ó, 16 vezes x fica 16x. 100 vezes 40, ó, 4 vezes 1 é 4. E coloca os 3 zeros. Tranquilo? Agora eu vou fazer essa divisão. 4.000 dividido por 16. Ó, 40. 40 dividido por 16 é 2. 2 vezes 16 é 32, resta 8. Desce um zero. 80 dividido por 16 é 5. 5 vezes 16 é 80. Eu estou nada, esse zero ele vem para cá.
Então, x vale 250 metros. Então, sempre que eu tenho esse tipo de questãozinha aqui, ó, eu tenho dois triângulos, o grandão e o que está aqui, que faz parte desse triângulo maior. É uma partezinha que eu corto. Ó. Se eu quiser um triângulo aqui, eu tenho, outro aqui, ó. Vai depender se esses dois lados aqui forem paralelos. Se isso acontecer, eu tenho dois ou mais triângulos aí. Certinho? E eles são proporcionais. Observando aí nossas alternativas, eu tenho letra E aí como resposta. Próxima questão da gente aí me diz o seguinte. Numa cidade do interior, à noite surgiu um objeto voador não identificado, em forma de um disco, que estacionou a 50 metros do solo, aproximadamente. Um helicóptero do Exército, situado a aproximadamente 30 metros acima do objeto, iluminou com um holofote conforme mostra a figura anterior. Sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco mede em metros por segundo aproximadamente. Então, pessoal, se a gente observar aí, vai estar formando dois triângulos aí também. Eu tenho um triângulo que vai ser a sombra todinha lá da parte do holofote do helicóptero, projetou uma sombra e essa sombra aí tem 16 metros. Tenho aí essa minha base, que é a base feita pelo disco voador, que é o que a gente quer saber. E tenho as suas respectivas distâncias em relação ao solo aí. O helicóptero em relação ao solo está 30 mais 50, 80. E eu tenho aí o disco voador que está a 50 metros do solo. Certinho? Então, fazendo isso daqui, dá para fazer a proporção entre esses tamanhos aí. Certinho? Então, vai ser o maior do helicóptero até o solo, 80 metros. E tenho aí a distância do triângulo menor, que vai ser do helicóptero até o disco voador aí, certo? O disco desconhecido. Então, vamos lá. Vem aqui comigo. Então, observe o seguinte. O meu triângulo maior tem essa minha base de 16. E o meu triângulo menor, a base, ó, que vai ser esse triângulozinho aqui, é x, o que eu quero saber. Aí eu tenho que pegar a distância total do meu helicóptero. Triângulo maior, que vai ser a sombra, 30 mais 50, 80. E aqui, ó, essa minha distânciazinha aqui, 30 metros do helicóptero até o disco voador. Beleza? O que é que dá para a gente fazer aqui, ó? Dá para cortar 0 com 0 aqui e simplificar aí a minha vida. Aí eu vou multiplicar, ó, meio pelos extremos. 8 vezes x dá 8x. E 3 vezes 16 dá 48. X vai ser igual a 48. O 8 está multiplicando, vai passar aqui dividindo. Certo? X vai ser igual a 48 dividido por 8, isso dá 6 metros. Então, o raio desse meu disco voador vai ser o seguinte. Observe aí nossas alternativas. A questão, ele pede qual o raio aproximado aí desse disco voador. Só o que a gente encontrou foi o tamanho do disco voador aí redondo. O tamanho todo dele aí é o diâmetro, que a gente encontrou 6. O raio, galerinha, a gente sabe que é a metade. Então, aí eu tenho o raio desse disco voador vai ser aí de 3 metros o raio desse disco voador. Certinho? Ficando aí na letrinha A. Se a gente pensar que o tamanho desse disco voador redondo aí é 6 metros, o raio é a metade.
Tanto é que nas alternativas não tem nem o 6, já para não confundir a cabeça do aluno. Então, o que determina essa questãozinha daí é a gente verificar que ele está pedindo aí o raio desse disco voador, certo? Tranquilo, galerinha? Então, ó, a aula de hoje a gente vai estar encerrando os nossos trabalhos sobre semelhança de triângulos. Queria pedir a vocês, mais uma vez, desculpa por aquela questão, para a gente não precisar fazer agora o Teorema de Pitágoras, para não deixar vocês com a cabeça mais pesada para o momento, certinho? Então, na próxima aula a gente vai continuar aí o conceito de semelhança, trabalhando agora com o Teorema de Tales, que é muito parecido com isso daqui, certinho? Então, espero contar com a presença de vocês na próxima aula aí e queria agradecer mais uma vez. Uma boa semana a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.